Oi, coração! O vídeo de hoje é o vídeo que inaugura o quadro novo aqui do canal, que se chama Mimo de Mami. Cada semana nós vamos falar sobre alguma coisa da maternidade. E hoje, especificamente, eu vim falar de uma coisa muito séria, que é endometriose. Por que eu quero falar de endometriose no primeiro vídeo que a gente fala de maternidade? Porque endometriose pode causar infertilidade. Então eu achei bem pertinente trazer esse tema para vocês, e até porque esta pessoa que vos fala passou por esse drama 2 vezes e não é fácil não. O que é endometriose? Vamos entender primeiro o que é endométrio, e assim você consegue entender o que é endometriose. O endométrio é uma película que reveste o útero por dentro, né? Durante a menstruação, essa película se descama e sai fragmentada na menstruação. Só que no caso da endometriose, eu não sei por que motivo, e nem os médicos conseguem explicar, esses fragmentos, muitas vezes, esses fragmentos do endométrio, ao invés de descer pelo útero, pelo canal vaginal normalmente, ele pega o caminho contrário e sobe pelas trompas. Se ele subir pelas trompas, ele cai na cavidade abdominal e ele pode se alojar em qualquer lugar. Na parede do intestino, na bexiga, nos ovários, atrás do útero, no ligamento que é do útero. Enfim, pode cair em qualquer lugar, se alojar ali. Como não vai ter para onde ele sair, como a menstruação sai literalmente pelo corpo, como não vai ter para onde ele sair, ele vai ficando ali e vai ramificando, né? No que ele vai ramificando, ele pode causar aderência e vai colando os órgãos uns nos outros, e é por isso que é tão perigoso, porque pode causar infertilidade se por acaso ele se alojar e aderir no ovário. Deu para entender? Quais são os sintomas, Gisele, dessa famigerada endometriose? Vamos ver, vamos falar sobre isso, que é importante. É difícil o diagnóstico porque os médicos menosprezam os sintomas, que são taxados como normal. Por que mesmo, gente? É normal ter cólica. É normal ter cólica normal. Agora, aquela cólica que você fica desesperada de dor, que você fica dopada, que você não consegue trabalhar, que você não consegue fazer nada, que você não consegue ser feliz, que você não consegue se concentrar em nada, não é normal, não. Além disso, tem prisão de ventre, odor na menstruação, a menstruação com aspecto de borra de café bem escura, o café acuado, você imaginou? Pois é, então a sua menstruação tiver assim, não é normal. Ou então aspecto de sangue pisado, que é bem roxo, sente dores localizadas no abdômen, como se fosse um beliscão bem forte que fica latejando, aquilo pulsa, fica pulsando durante todos os dias da sua menstruação ou em determinados momentos. Se você sente pontadas, como se fosse uma facada no ânus ou na vagina. Se você sente dores quando tem relação sexual, piorou. De repente você não tem nenhum dos sintomas que eu falei antes, mas você não consegue engravidar, provavelmente você tem endometriose. É uma coisa que a gente tem que falar. E eu vejo, até durante esse período todo, todos esses anos, eu fazendo tratamento e tudo mais, eu percebi que pouco se fala sobre isso e muito pouca informação tem sobre isso. Além do diagnóstico clínico, baseado nos sintomas, ser complicado, tem um agravante. Nem todo ginecologista se aprofunda nisso. Então você precisa procurar um especialista. E nem toda cidade tem especialista. Eu vou até citar aqui os médicos que me atenderam, que foram 2, né? Em Teresópolis, que é a minha cidade natal, foi o primeiro diagnóstico que eu tive. Eu me tratei com o Dr. Romualdo Gama. Ele é um oncologista muito conceituado na cidade, e toda vez que eu comentava com alguém o que eu estava sentindo, desde que eu comecei a menstruar, eu sentia os mesmos sintomas e aquilo só foi se agravando, se agravando, se agravando. Toda pessoa dizia: Gisele, procura o Dr. Romualdo. Procura o Dr. Romualdo. Aí eu procurei e ele, antes mesmo que eu terminasse de falar o que eu sentia, ele já falou: Gisele, pelo que você está me dizendo, você tem a doença que nós chamamos de doença caprichosa da mulher moderna, que é endometriose. A gente fala assim porque a mulher moderna não quer ter filho rápido. E a única coisa que inibe a endometriose é um longo período sem menstruar.
A gravidez traz isso. Fora os hormônios da gravidez e fora o período de lactação. Então, seria ideal que você engravidasse. Eu tinha acabado de casar, mas eu não queria engravidar logo de cara. Eu estava ingressando na faculdade, então eu passei pela videolaparoscopia, que é o tratamento, que é o tratamento não, que é uma microcirurgia, é pouquíssimo invasiva. Você tem que se internar, você toma anestesia geral, são 5 furos na sua barriga. Muita gente perguntou na época pra mim, Gisele, mas é a laser, você vai ficar estéril do mesmo jeito porque é a laser. Não é a laser, são 5 buraquinhos na sua barriga, eles furam um buraquinho de 1 centímetro, uma coisinha bem pequena. Eles furam o seu umbigo, as laterais assim, da sua barriga e assim 1 centímetro acima dos pelos pubianos, é ali, né? E através do umbigo passa uma microcâmera e as pinças nos outros, né? E um instrumento de corte, né? Que tem energia, acho que é embaixo, nesse corte abaixo. Você entra num dia, sai no outro, depois da videolaparoscopia e antes um pouco, fiquei fazendo tratamento medicamentoso à base de anti-inflamatório, antibiótico. Depois foi necessário somente o contraceptivo trimestral, porque ele cortava a minha menstruação e eu fiquei usando ele durante 5 anos. Quando eu comecei a ter escapes, e para quem não sabe o que é escape, é quando você não menstrua e de repente num dia você tem uma menstruação que acabou. É um diazinho, foi embora. Você não sente cólica, você não sente TPM, você não sente nada. De repente ela vem e vai embora. Esse tipo de coisa não pode acontecer com quem tem endometriose e está fazendo tratamento. Porque qualquer sanguinho que pingar, ela... Não pode de jeito nenhum. E eu tive isso depois de uns 4 anos de tratamento mais ou menos, e depois tive vários escapes. E eu comecei a me sentir muito mal. Lá vem o avião de novo. Hoje é dia de voo, então toda hora eu vou ter que interromper o vídeo porque está passando um avião, um helicóptero, um caça, alguma coisa assim. Eu comecei a ter escapes, um atrás do outro, e comecei a sentir as dores que eu sentia antes. Só que nessa ocasião eu já estava morando aqui em Cabo Frio, então eu procurei um outro especialista. Torno a dizer para você, uma das coisas que dificulta o diagnóstico tem pouquíssimos médicos ginecologistas que se aprofundam nesse assunto. Então aqui em Cabo Frio eu procurei novamente um especialista e encontrei o Dr. Paulo Barroso. Ele é maravilhoso também. E assim que eu cheguei nele, eu já levei todos os meus exames antigos e expliquei para ele todo o meu histórico e tudo mais. E ele falou, Gisele, eu preciso que você faça os exames pra gente ver se você vai ter que passar por outra vídeo, porque tudo indica que você esteja com endometriose de novo, pelo histórico clínico, pelos seus relatos e pela minha análise clínica, né, com toque e tudo mais. Um preventivo comum indicava que tinha alguma coisa errada. E quais são os exames que você vai ter que fazer se você tiver endometriose? Pra gente que tem que fazer isso todo ano, e quando você tem endometriose, você tem que fazer isso de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, pra saber se você pode já operar, se você não pode, enfim. É um gasto considerável. Você vai ter que fazer exame de sangue comum, intravaginal com abdômen total. Se eu tô falando certo, eu acho que é isso aí. Essa intravaginal não é uma intravaginal comum, porque você tem que fazer lavagem, você tem que encher a barriga d'água, você tem que beber muita água antes de um pouquinho do exame, e eles apertam, geralmente dura uns 20 minutos esse exame. E também pedem uma ressonância magnética. O Dr. Romualdo, na ocasião que eu fui nele, ele não quis a ressonância, porque a ressonância, além de ser um exame caro, ele não traz nada, não traz nada que uma intravaginal não faça, né? Mas já o Dr. Paulo, ele preferiu. A ressonância, na verdade, ela filtra melhor o resultado de uma intravaginal. Você vê melhor o que está acontecendo. Porque o exame mesmo que tem que ser feito, e o exame é uma mini cirurgia, é a videolaparoscopia. E nessa ocasião, eu descobri mais uma vez que eu estava com endometriose. Na primeira vez, eu tinha 3 focos de endometriose, um em cada ovário e um no útero, atrás do útero, no ligamento do útero.
E na segunda vez que eu fiz, também. Só que estavam enormes. Eram do mesmo tamanho do ovário, aproximadamente 5 centímetros que eles tinham. Eu fiquei apavorada porque a ressonância dava para você ver bem melhor. E o meu médico, o Dr. Paulo, ele simplesmente falou: Gisele, não é nada urgente, você não tem que fazer essa cirurgia amanhã. Mas o quanto antes você fizer, melhor. Porque está no seu ovário, você é muito nova, você não tem filhos. E a minha preocupação é que seja permanente isso. Então, vamos fazer essa vídeo o mais rápido que você puder. Se organize. E o custo de uma videolaparoscopia é alto, 6 a 20 mil reais. Todas as nossas economias foram embora nisso. Então, é mais um motivo para você que estiver sentindo algum desses sintomas, procurar um médico. Procura um médico capacitado, um especialista. Eu dei o nome dos médicos que me trataram porque eu sei como que é difícil você encontrar um médico que te ouve e te entende. Eu falo com muito carinho desses dois médicos, especialmente o Dr. Paulo, porque ele fez a minha segunda vídeo. Para graça e para glória de Deus, não era endometriose propriamente, mas eram cistos bem grandes aonde eu tinha feito a primeira videolaparoscopia. E eram externos. A preocupação dele é que aquilo tivesse dentro do ovário. Não estava, estava por fora. Então ele falou: Gisele, só que mesmo assim a gente teve que cortar, que dissecar, que cauterizar. E eu não sei se isso lesionou por dentro nem nada. Então, o mais rápido, tenta engravidar, porque senão a gente vai passar por um outro tratamento de fertilização. Então, tenta engravidar. Eu sei que você está terminando a faculdade, você está em período de monografia e coisa e tal, mas conversa com seu esposo e tenta, para a gente poder analisar a extensão do problema ou se ele acabou. Por favor, pensa direitinho. E eu pensei bastante, mesmo assim, eu voltei a tomar a medicação que não deu certo de jeito nenhum. Eu continuava tendo escape um atrás do outro, e me fazia muito mal. Além disso, eu comecei a ter vários sintomas do remédio. Então eu parei, pensei bem, analisei toda a minha vida, o que estava acontecendo, o que eu precisava fazer. Eu não queria, naquele momento já, né, depois da segunda videolaparoscopia, eu já queria muito ter um filho. Eu só estava esperando. A gente sempre espera, né? Vou esperar isso, vou esperar aquilo ali. E naquele momento, algo falou mais, né? Além da minha vontade de ser mãe e o medo de não poder ser, também pesou muito mesmo a saúde. Eu precisava saber até onde tudo aquilo estava indo. E, gente, graças a Deus, né? Depois de um ano da cirurgia, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu não acreditei, porque quem passa 2 vezes por videolaparoscopia começa a pensar sempre negativamente. Eu não tinha a menor certeza de que eu ia conseguir engravidar. Meu esposo ainda falava: a gente vai conseguir, você vai ver, a gente vai conseguir, não vai precisar fazer fertilização nem nada, você tá boa, você já tá curada, né? E eu, assim, no meu interior, eu acreditava naquilo, mas eram tantas provas contrárias, era tanta informação contrária àquilo que eu tinha muito medo de não poder ser mãe, enfim. Então, quando eu engravidei, foi, assim, um choque, né, muito grande. Eu fiz o teste de farmácia na mesma época que eu tinha que fazer meu preventivo. Eu estava até de férias na empresa onde eu trabalhava. E eu fiz o teste, fui direto no ginecologista porque eu não estava acreditando naquilo. Falei: não, eu sei que é 99% de chance de estar certo, mas eu vou lá. E eu cheguei lá no Dr. Paulo de novo, falei: Dr. Paulo, eu tinha que fazer o preventivo, mas assim, eu acho que eu tô grávida. E ele falou assim: mas por que você acha que você fez o exame de farmácia? Eu falei: fiz. Se deu positivo, deu. Então você tá grávida, minha filha. E aí ficou muito feliz, foi a primeira vez que meu esposo tinha ido comigo ao ginecologista. E ele já passou os exames para ver se o bebê estava bem, se estava localizado no lugar certo, porque também a gente ainda corria o risco de ser uma gravidez nas trompas. Quem tem endometriose tem muita facilidade de ter isso, né?
de ter uma gravidez nas trompas. Então, aí já veio essa preocupação, mas mesmo assim, eu nunca vou esquecer as palavras do Dr. Paulo. Quando ele virou pro meu esposo e falou assim, olha, só quem pode dizer como é sua esposa por dentro sou eu. E ela é esburacada, os ovários tá esburacadinho. Então você acertou o buraco certo. E eu quero dizer pra vocês dois, brincando, né, e tal. E depois ele falou assim, eu quero dizer pra vocês dois que essa gravidez só Jesus. Só Jesus. E aí, a gente tava rindo, né, achando que tava brincando. Ele falou, não, eu tô falando sério. É só Jesus mesmo, não é só Jesus de frase popular. É só Jesus mesmo, a sua gravidez é um milagre, porque você passou por 2 videolaparoscopias, você fez um tratamento muito forte, à base de muito hormônio, e eu achava que em menos de 2 anos você não ia conseguir engravidar. E você conseguiu em 1 ano depois, pra mim, isso é um milagre. E assim, eu abracei ele, eu fiquei tão feliz com essas palavras, porque aquilo veio direto do meu coração. Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Então, o vídeo de hoje é esse, né? Para vocês que não conhecem, né, o canal ainda, você pode passar aí pelos meus vídeos, vocês vão ver uma fofurinha que de vez em quando grava comigo, que é esse presente que Deus me deu, é minha filha. Para começar bem esse quadro aqui no canal, que a gente falando de maternidade, hoje meu vídeo é esse, né? E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no joinha, compartilha, porque isso é um caso de saúde pública, eu diria. Se você tiver esses sintomas, ou se você conhece alguém que tem, compartilha com essa pessoa, mostra pra ela, olha, se você tem isso, se você sofre essas coisas, procura um especialista. Esse vídeo especialmente divulga porque é uma situação delicada, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!